bem, nesse primeiro bloco do programa de hoje eu estou aqui no estúdio Angel Tattoo, em Portunhão, ao lado do Luciano Souza, que é um dos renomes aí na região, nessa atividade da tatuagem, né? Antes de eu saber mais a respeito do seu estúdio, eu preciso saber de um assunto que eu não domino nada, e muitas pessoas em casa até têm também curiosidades, que é a tatuagem. Eu imagino que passa de centenas de anos essa atividade. Na verdade a tatuagem ela é milenar, né? Estudos comprovam que já foram encontradas múmias, né, com tatuagem. Então é muito, muito, muito antigo. Até na época era usado para demarcar tribos, né, demarcar territórios. Então tinha aquela espécie de algum desenho, né, tribal, digamos assim, de uma tribo para outra, né, diferenciando uma da outra. Então a história vem muito, muito tempo. Agora, bom, múmia por múmia eu já vi um monte na rua andando com tatuagem também hoje em dia. Não, brincadeira, gente, só não podia perder o trocadilho. Agora, como era nessas épocas de tribos, por exemplo, feita a tatuagem? Que materiais se usavam no início dessa atividade? Na verdade, as máquinas elétricas, né, as de hoje, já tem bastante tempo também, porém cada vez avançando mais, né? Até essa que você viu ligada aqui, que não faz barulho nenhum, né? Que é o que o povo gosta hoje em dia, porque no psicológico, entre aspas, não, essa não dói porque não faz barulho, né? Sendo que a perfuração na pele é a mesma, né? Então, assim, naquela época usava-se muito uma técnica chamada T-body, que era aquelas varetinhas de bambu com às vezes até dente de animais afiados, né? Por conseguir dar um fio bem forte, né, dentro de animais, e era com martelete, né? Então você colocava na pele e ia martelando, né? A tinta eles produziam de próprios vegetais, né? Da época deles, né? Aquelas mesmas tintas que eles pintavam o rosto e tal. Então era essa técnica chamada T-body, né? Era os marteletinhos, né? Com as agulhas na ponta, que ia batendo, martelando. Usa-se até hoje ainda. Usa-se até hoje. Tem tatuadores aí, principalmente os japoneses, né? Os orientais, que costumam seguir a tradição, não mudam. Se der uma máquina elétrica para eles, brigam, né? Eles querem aquela técnica. E eu já vi em bastante convenção, né, onde eu participo aí, fazendo esse processo ao vivo, né, que é daquela época, e eles mantêm até hoje. Tem estúdios, até no Brasil tem estúdios aí que mantêm essa técnica e não abre mão, né? Não abre a mão à tecnologia, né? Eles querem continuar naquele sistema antigo mesmo. Tá certo. Antes de nós continuarmos aí nesse desenho aqui sobre a tatuagem, queria saber um pouquinho de você também. Como que você iniciou nessa profissão? Na verdade, eu até tenho orgulho de falar, porque o meu pai ele era desenhista, né? Ele era policial, mas era desenhista também. Então a minha mãe, toda noite ela sentava no sofá para assistir a novela. E ela sentava numa posição, e naquela posição ela acabava a novela. Não ia para banheiro, não ia para lugar nenhum, ficava sentadinha ali. E o meu pai todo dia pegava a prancheta e desenhava ela do jeito que ela estava. Ele sentava longe e ficava lá, desenhando ela. E eu do lado, né, vendo isso aí, e o desenho foi tomando conta. Na época comecei a brincar com o gibi da Mônica, copiar gibizinho, e vi que tinha jeito, né? Dizem que tá no sangue, não sei se é verdade, mas enfim. Só sei que começou por aí, né? Então fui pegando, né, com relação à arte, desenho, essas coisas, né? Fui gostando, meu pai incentivando, e assim foi. Já a tatuagem, né, que é o desenho na pele, foi com o passar dos anos aí, que, querendo ou não, uma coisa puxa a outra, né? Você vai num lugar onde tem artistas, né, pintores, você acaba achando tatuador, nessa você vai conhecendo e vai gostando, né? Eu até me lembro que a primeira vez que eu botei um brinco na orelha, minha mãe me tirou a tapa, né? Ela não aceitava. Até hoje a minha mãe ainda fala, quando ela me vê assim, né, de bermuda e camiseta, mas já foi fazer mais uma tatuagem? Mas mãe, faz 30 anos que eu tenho essa aí. E conhecendo pessoas do meio, aquilo fui gostando. Até a primeira maquininha de tatuagem que eu peguei na minha vida foi uma daquelas, igual você usa em presídio em dia, aquela de motorzinho e tal, né? Que eu fiz um negócio meio louco com um cara que entrou essa máquina no negócio. Eu não tinha intenção nenhuma de pegar uma máquina na época. Entrou num negócio que eu fiz de adolescente, em troca de bicicleta, as coisas. Entrou essa máquina e eu peguei e já comecei a me furar eu mesmo, nos amigos, né? Inclusive foi aqui na cidade que começou. Que eu já andei bastante parte desse Brasil, né? Tive estúdio em Curitiba, né? Em Maringá. Né, andei por Chapecó, né? Fiquei anos lá em Chapecó também, mas tudo começou aqui. Foi, eu acredito que em 1989, 90, nessa época aí, aqui na cidade. Que bacana. Olha, e ó, mais uma vez, viu? Um abraço ao Marcelo Cristani. Quando nós mostramos os
barcos aí do nautimodelismo, ele falou que ganhou quando criança um barquinho do pai dele, do Batman, e ali começou uma profissão para ele. Era um hobby que virou uma profissão. O Luciano acaba de nos contar a influência do pai dele nessa trajetória profissional dele. E aqui fica o reforço, né? Nós vivemos um momento no Brasil, no mundo, de muita criminalidade, de muita violência, e a maior força de combate a esse sistema maléfico está dentro de casa, na educação que o senhor e a senhora podem dar para o filho de vocês. Prova mais uma vez aqui é a boa trajetória do Luciano. Bem, em relação a isso, você falou dessa questão da vigilância sanitária, né? Todo estúdio tem que ter esse processo. Eu vi você se vestindo aí para chamada, que eu fiz tranquilão aqui, deitado no bem bom. Muita gente achou engraçado, outros não gostaram, mas paciência. É como tatuagem, alguns analisam, outros analisam de outra forma. Tem que ter uma vigilância mesmo em cima, 100%, todo o material esterilizado. Como é que é esse setor? Tem sim, é bem rigoroso, né? E até é bom que seja, assim, para não... Até hoje, graças a Deus, a gente não viu uma doença transmissível por tatuagem, né? Mas há o perigo. Até os estúdios regularizados hoje em dia é muito rigoroso mesmo. Existe sim a forma de usar materiais esterilizados, né? Como os descartáveis. Eu optei por 100% descartável, até porque se for para colocar na ponta do lápis mesmo, o descartável acaba sendo mais barato, porque todo aquele processo de autoclave, porque não é só usar um material, né, que tem contato com a pele, com sangue, jogar na autoclave tá bom, não. Tem todo um processo de limpeza, de produtos certos, então isso tem um custo, né? Então acaba sendo mais caro. Descartável, você pegou aqui, como você viu abrindo aqui a agulha, né, lacradinha, registra na vigilância sanitária, que é essa ponteira que vai na máquina aqui, né, onde sai a agulha, né? Então, lacradinha. Você usou, você joga fora, descarta, né? Eu tenho contrato também com a empresa de retirada de lixo contaminado, né? Que se não me engano aqui, eu acho que é EcoVale, né? É isso que chama, né? Então eles recolhem meu lixo, né? Tudo certinho. Eu tenho uma engenheira ambiental que responde pelo estúdio aqui, doutora Lisandra, que na verdade agora é uma nova exigência da vigilância, é o manuseio do lixo dentro do estabelecimento, né? Porque a EcoVale vem até a porta só buscar, né? Então aqui dentro tem que ter um engenheiro ambiental responsável pelo estúdio, né? Bom, o Luciano também falou dos congressos, né? Dos simpósios, dos encontros. No próximo bloco nós vamos fechar naquele assunto que eu chamei, que é exatamente essa ação social que o estúdio Angel Tattoo está fazendo. Nós vamos abordar também essa questão dos desenhos e vamos falar mais a respeito disso. Mas agora eu quero matar uma curiosidade que eu tenho de tempos e tempos, que eu vejo, lógico, hoje com o computador, eu imagino que a pessoa pode até usar o computador para iniciar ou até terminar o desenho em si. Mas como é que transfere o desenho do papel, que é a matriz, vamos chamar assim, como é que transfere para a pele? Eu vou pôr minha mão aqui se quiser usá-la. Então, eu já tirei um decalquezinho ali, a gente tem um papel chamado stencil, né, que é aquele mesmo papel ectográfico de mimeógrafo que era usado antigamente. Então, você coloca o desenho em cima daquele papel roxo, né, tira o contorno, ele vai ficar atrás como se fosse um carbono. Daí existe, logicamente, a asepsia, né, vamos fazer aqui na tua pele para você ver, álcool 70, né. Vamos desengordurar a tua pele aqui, fazer a asepsia certinho do local. Aí existem os produtos também, lembrando que a cada vez que vai criando produtos novos, né, vai melhorando até por questão de... Antigamente existiam uns bastões que a gente passava na pele, mas aquele bastão depois ia passar em outra pessoa. Então hoje em dia é mais creme ou spray que você não vai encostar numa pele e depois encostar em outra. Então esse aqui é um sprayzinho, né? Já posso reutilizar em outra pessoa que ele não teve contato com a tua pele, né? Então agora a gente pega o desenho. E vamos colocar e vamos fazer um símbolo do infinito em você, então. Que assim seja. Olha lá. Ó, encostou na pele lá. Guardou uns 5, 6 segundos. Já pode retirar. O desenho tá lá. Olha lá, decalcado na pele. Deu uma falhadinha aqui por causa da dobra, mas isso até a gente, quando acontece isso, quando vai decalcar o desenho numa parte muito ondulada do corpo, quando acontece essas falhas, você conserta no próprio freehand, né? Que é a canetinha. Aí tá aí o processo Não precisa apagar porque eu vou assustar. Eu não vou apagar ainda. Eu vou só... Você tira o excesso da tinta, né? Às vezes ele decalca aqui, né? E depois disso, depois de bem seco o desenho, você pode estar trabalhando com a maquininha. Vamos simular aqui que eu vou fazer em você. Podia até fazer, né? Botar uma tinta. Bom, se eu soubesse que você ia fazer, você ia colocar a agulhinha lá saindo na ponta. Aí molha-se na tinta e vai trabalhando
em cima do decalque. Se você fizer sem tinta, não tem problema. Não tem problema. Agulha estéreo, não tem problema. Então mete para eu saber qual que é a dor disso daí. Então vamos lá. Aqui é o mesmo processo da tatuagem em si, só que sem tinta. Ele é um bom vendedor, já tá me convencendo a quase fazer uma tatuagem. Olha lá, então vamos fazer para você ver, ó. Essa é a dor da tatuagem em si. É suportável. Não, brincadeira. Não, é suportável. Bom, aqui lógico, vai criar um sanguezinho ali e depois sai. Sim, exatamente, é isso aí. Esse é o processo todo, dela toda. Quase me convencendo. Eu vou desenvolver, quem sabe eu faço uma tatuagem de cabelo, né? Aí, ó, numa dessas eu já resolvo. Existem, né? Agora é isso que eu queria falar no próximo bloco. Nós vamos falar um pouco fechado nesse teu trabalho muito bacana, esse teu trabalho social, que é a reconstrução da auréola, na questão estética, obviamente, né? E existem as tatuagens também relacionadas a isso, a pessoas que tatuam por defender uma cicatriz. Como é que é isso? A procura hoje em dia é muito grande, sabe? Até vou citar um exemplo de uma cliente minha que chegou esse dia atrás com uma cicatriz bem pequenininha na perna. Mas ela falou que fazia uns 3 anos que ela não usava uma bermuda por causa daquela cicatriz, né? Mulher é muito apegada a isso, né? Questão de estética, assim. Então, eu costumo sempre estudar um desenho, né? Que vai ficar esteticamente bonito, né? Simétrico no corpo da pessoa. Uma cicatriz de cesariana também é muito procurado para cobrir, né? Que às vezes fica uma cicatriz meio feia, até outras pouco imperceptível, né? Mas enfim, é muito procurado, sim, o processo de estética corporal. Hoje em dia, na verdade, a questão de boniteza, né, de fazer um desenho simplesmente, pessoas fazem muito. Mas o que é mais procurado é essa questão de estética, né? Até no caso do câncer de mama, né, da areola e tal, cicatrizes pelo corpo, um acidente, né? Então, o processo a gente sempre faz e é bem... né? Dá bem certinho, depende do tempo de cicatrização, né? da cirurgia da pessoa, ou se não foi um machucado, então, mas sempre dá certo. Com relação à cicatriz, assim, sempre tem um resultado muito positivo, sabe? Com relação a isso. Maravilha. Olha, gente, bate-papo super interessante, a gente pode pegar cada caminho aqui, poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre essa atividade. Um instantinho só, estaremos de volta.